Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje em casa contra o Atlético Mineiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo. Conversei com o presidente Júlio Casares para perguntar se o tricolor ainda busca contratações até o dia 2 de setembro. Vale a lembrança de que nessa janela de transferências, mesmo sem dinheiro, São Paulo conseguiu a chegada de Gonzalo Tapia, atacante chileno que pertence ao River Plate, do zagueiro Rafael Tolói e do lateral direito Mailton. Na teoria, São Paulo inicia a janela buscando 4 jogadores. Restaria um meio atacante ou então mais um ponta. Perguntei aí, Júlio, dá para imaginar que o São Paulo ainda possa trazer alguém? A resposta do presidente, abre aspas, o São Paulo nunca está com um elenco fechado. Eventualmente pode surgir uma boa oportunidade de mercado, como foi quando aconteceu de a gente trazer Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Mas a gente age em sintonia com as condições financeiras do clube. Precisamos conter os gastos e o Crespo tem olhado com atenção para as categorias de base. Qual o meu sentimento a partir dessa declaração do Júlio Casares? Só vai chegar um jogador se for algo muito especial e extremamente barato. São Paulo passa por uma enorme dificuldade financeira, o departamento de futebol registrou um gasto de 43 milhões de reais a mais no primeiro semestre em relação ao que estava orçado, até por isso contratações só extremamente baratas e de jogadores que pudessem chegar para fazer a diferença, e aí fica difícil você achar um jogador barato e que chegue para fazer a diferença. Só para lembrar que apesar de algumas baixas importantes, o São Paulo entende que já há reposições. O Lucas Ferreira foi vendido para o Shakhtar Donetsk e seu lugar tem sido ocupado pelo Henrique Carmo, bom jogador. Já o Matheus Alves, negociado com o CSKA, tem sido substituído pelo Rodriguinho, que cresceu bastante de produção com a chegada de Hernan Crespo. Muito bem, Arnaldo, vamos começar pelo time. A novidade pode ser o Lucas, é isso, né? A grande questão agora, depois de ter atuado entrando nas últimas partidas, como ou quando será a primeira vez do Lucas como titular, né? Eu acho que ele já tem condição física de jogar mais do que 45 minutos, portanto, de começar um jogo. Poderia ser uma oportunidade contra o Atlético. No jogo da terça-feira, ele foi a primeira substituição, ele jogou menos de 45 minutos, mas ele já vem atuando com mais desenvoltura, assim, desde que retornou da lesão. Não é totalmente, a gente vê, você que falou no último jogo, quando ele sobe, que é uma das grandes características dele agora, e aterriza, ele ainda sente um pouco, ele não está 100% como ele mesmo falou, mas só vai ficar, eu acredito que jogando mais minutos, né? Então seria uma oportunidade de ele começar. Tironi, na verdade, cara, ele não joga de início, começando um jogo, é incrível isso, desde 10 de março. Caramba. 10 de março, ele não começa jogando uma partida, foi aquela partida do Palmeiras, lá no Allianz, no sintético, ele se machuca, volta, atua 2 partidas sente, sai de novo, volta, e então ele entrou em 5 partidas desde então, né? Desde a lesão, nenhuma delas começando jogando. Seria um marco mesmo, né? Porque o cara não joga de início desde 10 de março. Ele no vídeo, depois do vídeo pré-jogo do São Paulo contra agora pela Libertadores, mostrou ele falando, olha, assim, hoje não tem dor, hoje não tem nada. Claramente ele deve estar com dor ainda, mas vai ter que jogar no sacrifício. E acho que talvez a carreira dele daqui para frente vai ser assim. Vai ser um jogo no sacrifício. Ele subiu uma bola lá e eu senti que ele deu aquela pegada no joelho. Vai ter que jogar assim. Lucas joga. E a segunda pergunta é quando o Lucas joga. Pode jogar. Lucas pode jogar. E se ele pode jogar aonde? Essa é a questão. Para mim, sempre a posição dele para mim é de atacante, cara. Como Luciano e Lucas, para mim, seria o ataque do São Paulo. Mas sei lá. Pois é. Bom, eu acho, vamos lá, por partes. Eu acho que eu também prefiro ele como atacante. Ponto. Nesse esquema 3-5-2 como um dos 2 atacantes. Ele
tem entrado mais como meia nessa volta do que como atacante. Sobretudo no Recife foi assim. Uhum. Contra o Atlético Nacional, ele entrou meio no lado, né, como se fosse um terceiro atacante. Então o São Paulo passou a jogar, em vez do 3-5-2, um 3-4-3. E teve problemas táticos ali depois, mas o Nacional é uma equipe muito específica também. Mas enfim. Então eu também prefiro ele como segundo atacante ao lado de outro, ou do Luciano, ou do André, né? Acho que seria a melhor posição. Em relação ao que vai acontecer no domingo, a gente tem que também entender o seguinte: um dos jogadores do São Paulo do ataque, ou do time todo, é o que tem mais preocupado o Crespo na questão do revezamento, né? Às vezes que o São Paulo colocou alternativa ou reservas, ele sempre ficou de fora, meio que como se fosse o principal jogador do time, não podendo arriscar lesão essa temporada, que é o Luciano, né? Uhum. Então o Luciano não jogou a primeira contra o Atlético Paranaense, não foi para o Recife. Em algumas situações ele... E na terça, ele nem jogou bem tecnicamente, mas puxou até o final, o Crespo até o pênalti e tudo mais. Isso. E na sexta-feira, o São Paulo treinou sexta e sábado. Na sexta, o Luciano não treinou. Treinou no sábado, vai estar relacionado, mas também eu não sei se começa, entendeu? É uma questão ali para definir. O fato é que, Tironi, curiosamente, do meio para frente, o Crespo tem mais opções do que o meio para trás, né? Então, eu ia falar sobre isso. Ele tem o Rodriguinho, ele tem o Luciano, ele tem o Ferreirinha, ele tem o Lucas, ele tem o André. Sim. Né? Fora os gringos lá que não vão entrar, mas se aí fora pegar o menino, Rodriguinho, o menino, o Henrique agora ganhou tem o Henrique, um jogador. bem lembrado. Tem o Henrique, vai. Ganhou, fora entre o aspas, Tapia e jogador. o Dineno, né? Isso. Então, se pegar Tapia foi convocado, hein, você viu? Foi. Rodriguinho, Lucas, Luciano, André e Ferreirinha são 5 para 3 vagas no máximo, né? Uhum. Então, não estou nem contando o Henrique, né? Isso estou colocando para domingo já, né? Não, assim, o que é possível fazer agora com muitas opções, ou opções suficientes na frente, é mais ou menos fazer o que ele vem fazendo. Às vezes ele joga com joga até um certo momento, aí troca, entendeu? Ele dificilmente poupa totalmente. Poupou o Luciano aquela vez, mas assim, esse cara simplesmente não vai jogar. Não é tão comum fazer o Crespo fazer isso. Talvez ele vá dosar todo mundo, ou muitos deles. Me dá a sensação que pode fazer isso. O que você acha? Também pode acho. ser que seja isso. O Galo tá em outra, né? O Galo tá focado nas Copas. Tem Copa do Brasil no meio da semana que vem, o jogo é contra o Cruzeiro, então tá completamente olhando para o outro lado. Exato. Né? Não vai jogar já o Hulk, que tá suspenso, mas acho que não deve jogar mais gente também, né? Jogou quinta-feira na Argentina. Jogou quinta na Argentina, exatamente. Se classificou na Sul-Americana. Suspensos estão 3, o Hulk, o Coelho e o Júnior Alonso, 3 titulares. Suspensos, esses nem como. Tem 2 machucados que também estão fora, que é o Lianco, capitão do time, quando o Hulk não está, e o Saravia. Então, são 5 desfalques com certeza, sem contar eventuais poupados, né? Então, é uma oportunidade que o São Paulo tem de pegar um adversário mais fragilizado. Tudo bem, o Galo tem jogador, tem o Scarpa, tem o Rony, tem o Arana. Mas é isso. Mas tem ganhado o Galo. Né? Tá colocada uma oportunidade para o São Paulo. O São Paulo desperdiçou muita coisa já em casa. Empatou com o Sport, perdeu no Mirassol, enfim, aconteceu tudo. O São Paulo, ainda mais agora que ele tá nessa briga aí, o Bragantino venceu, então, portanto, o São Paulo perdeu posição ali. Se o São Paulo vencer, ele recupera a posição do Bragantino, pula ali para cima. E é isso, o São Paulo tem que ir nessas duas frentes desse jeito, né? Brigar para chegar entre os 4, 5 é difícil, mas essa é a luta, e na Libertadores. Esse é a meta do São Paulo com esse elenco apertado que tem. Hora de falar sobre o São Paulo para acabar com uma nova polêmica. Muito torcedor tricolor se perguntando se é real a possibilidade de o São Paulo não ter o Morumbi para jogar uma eventual partida de semifinal de Libertadores da América. Antes de pensar na semifinal, o São Paulo precisa eliminar a LDU, mas criou-se uma baita preocupação com a possibilidade de o tricolor, numa semifinal, não poder fazer seu jogo em casa de volta por conta de um show do Imagine Dragons. Essa banda vai se apresentar por 2 dias no Morumbi, nos dias 31 de outubro, uma sexta-feira, e no dia 1º de novembro, um sábado.
Acontece que se o São Paulo eliminar a LDU e tiver como adversário nas semifinais o River Plate, o São Paulo faz o jogo da volta em casa. E essa partida poderia acontecer no dia 28, terça-feira, no dia 29, quarta-feira, ou no dia 30, quinta-feira, um dia antes do primeiro show do Imagine Dragons. Se eventualmente o São Paulo passa pela LDU e enfrenta o Palmeiras, não haveria problema, porque o São Paulo faria o primeiro jogo em casa contra o Palmeiras e decidiria no Allianz Parque. No caso do River Plate, o São Paulo abre a disputa contra o River Plate na Argentina e manda a partida de volta em casa. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo e o cara que cuida de toda a agenda de shows do estádio. Ele me disse o seguinte, abre aspas, o jogo será no Morumbi, independentemente do adversário, a não ser que a Conmebol troque as datas já planejadas, fecha aspas. Essa possibilidade de troca de datas está completamente descartada, então o São Paulo está assegurando que vai mandar seu jogo, independentemente do confronto contra o River ou contra o Palmeiras, numa eventual semifinal em seu estádio. São Paulo que, antes de fazer essa garantia pública, conversou com a Live Nation, que é a organizadora dos shows no estádio. A Live Nation se comprometeu a combinar com o pessoal do Imagine Dragons, em caso de jogo do São Paulo contra o River Plate na quinta-feira, que o palco seria montado de forma mais acelerada e haveria a possibilidade de inutilização de uma parte de trás dos gols do Morumbi, para a torcida, mas ainda assim o São Paulo poderia jogar em casa com uma capacidade para mais ou menos 45 mil torcedores. Só para completar sobre o tricolor, contar que Gonzalo Tapia foi convocado para a seleção chilena, que enfrenta Brasil e Uruguai nas duas próximas datas FIFA, nas duas próximas rodadas das eliminatórias na data FIFA, enquanto Mailton teve seu nome registrado no BID, o Boletim Informativo Diário. O lateral direito está à disposição do técnico Hernan Crespo para fazer sua estreia. Foi muito bem nos testes físicos, elogiado pelo pessoal de São Paulo, contrato de 2 temporadas, o tricolor o contratou do Metalist em troca de um perdão de uma dívida que o clube ucraniano tinha com o São Paulo por conta da compra de Paulinho Boia, 800 mil euros era o valor da dívida. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor entra em campo hoje, jogando em casa novamente, agora contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito importante para o São Paulo ganhar os 3 pontos, até porque está 7 jogos invictos no campeonato, com 5 vitórias e 2 empates. E para esse jogo, o Crespo deve mandar a campo força máxima. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Sabino, Alan Franco e Ferrarese, na ala direita Cédric e na esquerda Enzo Dias. E no meio-campo, Marcos Antônio Bobadilha. Aí começa as dúvidas se realmente vai jogar o Rodriguinho ou o Lucas Moura. E na frente o André Silva ou o Ferreirinha junto com o Luciano. E na minha visão, o São Paulo jogando com essa linha de 3 zagueiros precisa ter mais velocidade nesse time. Contra o Atlético Nacional, por exemplo, o São Paulo sofreu muito porque não conseguiu fazer um contra-ataque bem feito, porque nem o Enzo Dias na esquerda, nem o Cédric na direita subia muito, e o ataque era muito lento, com André Silva e Luciano. Isso precisa mudar, galera? Até porque o São Paulo sofreu muito contra o Atlético Nacional e também pode sofrer contra a LDU, porque o primeiro jogo vai ser fora de casa na altitude. Eles devem vir com tudo para cima e o São Paulo vai precisar de velocidade. Então, se eu fosse o Crespo, eu já testava mais o Ferreirinha, o Henrique Carmo nesse time para trazer mais velocidade. Mas tudo pode mudar para as quartas de final, porque o Wendel deve estar de volta, ele que sobe muito mais do que o Enzo Dias. E na direita chegou o Mailton, que muito provavelmente deve subir muito mais do que o Cédric. O Arboleda também deve estar de volta, ele que é muito bom de jogada aérea, e o Oscar também deve estar de volta para o meio-campo. Então deve ser outro São Paulo para essas quartas de final, mas precisa ter mais velocidade, na minha visão. E a Conmebol divulgou os dias que o São Paulo vai enfrentar a LDU pelas quartas de final da Libertadores. Então vamos ver os próximos jogos do São Paulo. Então o tricolor entra em campo hoje, jogando em casa contra o Atlético Mineiro. No dia 30, joga fora de casa contra o Cruzeiro. No dia 14,
joga em casa contra o Botafogo. Esses 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Agora, no dia 18, começa as quartas de final da Libertadores para o São Paulo. Joga fora de casa contra a LDU, na altitude de Quito. Já no dia 21, tem um clássico pela frente. Joga fora de casa contra o Santos. E no dia 25, tem a decisão. O São Paulo decide em casa as quartas de final da Libertadores, então jogando em casa contra a LDU. E no dia 28 tem o Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga em casa contra o Ceará. Depois, no dia 1/10, joga fora de casa contra o Fortaleza. No dia 16, tem um clássico pela frente. Joga em casa contra o Palmeiras. E no dia 26, joga fora de casa contra o Grêmio. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E o São Paulo anunciou a renovação de contrato com o volante Pablo Maia até dezembro de 2029. Ele que já tinha contrato com o Tricolor até dezembro de 2027. Então aí que vem uma observação. Eu espero que o São Paulo não tenha dado para ele ou seus empresários alguma porcentagem, né, galera? Porque aí já não faz muito sentido. Claro, faz muito bem o São Paulo renovar com o Pablo Maia. É um ótimo volante. Mas se tiver dado alguma porcentagem, já não faz tanto sentido assim. Porque senão, no ano que vem, por exemplo, o São Paulo vende o jogador e fatura muito menos. Até porque o São Paulo atravessa uma grave crise financeira e precisa fazer dinheiro, né, galera? Por isso que eu sou muito a favor do São Paulo fechar essa parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. Porque a cada ano que passa, o São Paulo vem ficando mais para trás de Flamengo e Palmeiras. Temos que ser sinceros. Então algo precisa ser feito. Se não for uma SAF, tem que ser alguma coisa. Até porque várias vendas que o São Paulo já faz já não fica com toda a porcentagem. O Beraldo, por exemplo, o São Paulo ficou com apenas 60%. O Lucas Ferreira agora, o São Paulo tinha apenas 60%, depois comprou mais 20%. Então a diferença é que com o Marinakis, o São Paulo deve triplicar suas vendas, faturando muito mais. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!